como é que é a parada, né? Ele já tá parece que não, ele tá indo pro 5º ano de Premier League. E é novo, né? Um jogador bastante jovem, cria de Xerém, né? Ele joga, como é o nome dele? Eu não sei falar em inglês, Wolverhampton, como é o nome? Wolverhampton. Não, ele não foi do Watford. Watford. Ele sai do Watford, a primeira divisão, ele cai pra segunda, ele volta pra primeira e é vendido pro Brighton, que pra mim é um dos melhores times ali, menores da Premier League, né? Que complica pra todo mundo. O Moisés Caicedo, que joga lá também, que é o jogador mais caro da Premier League, sai do Brighton, né? E o João Pedro aparece do nada. O Mundial de Clubes está rolando, o João Pedro é contratado, mais caro do que o que o Fluminense ganhou de prêmio. O Fluminense ganhou em torno de 330 milhões de reais. O João Pedro foi contratado por quase 400 milhões ou mais de reais, né? Chega, estreia contra o Palmeiras, treina um dia, Tico. Já vai pro jogo. E olha como é o destino e a competência e a qualidade do atleta, né? O atacante lá que é contratado também, que veio da segunda divisão, lá que o Chelsea acabou de comprar, toma cartão amarelo, é suspenso do jogo. O João Pedro começa jogando contra o seu ex-clube que o formou, que mostrou ele pro mundo, né? Ele mesmo falou que agradece muito ao Fluminense. Você tinha falado isso antes do jogo, não foi porque fez o gol, não, antes do jogo. Ele falou que agradece muito ao Fluminense. E pós-jogo ele faz aqueles 2 golaços. Poderia ter feito até o terceiro de cabeça, né? Numa jogada do Pedro Neto lá, que dribla o Guga. Ele cabeceia entre o Thiago Silva e o Ignacio. E faz aquele segundo gol, golaço, bota o Chelsea numa final, né? O Chelsea, uma equipe que é a 4ª colocada da Premier League e campeã da... Né? Como é lá? Conference League. É todo campeonato que tem lá, que é o próprio National League, Conference League. E tá aí numa final. E o João Pedro já tinha sido convocado para a seleção brasileira, se não me engano, pelo Diniz e pelo Dorival, né? Isso. E é um jogador promissor, é um 9 que não é um 9 fixo, pode jogar na beirada. Ele é o estilo Marcolá, um francês aí que também, provavelmente hoje, se não começar jogando, tá no banco. Ele joga mais que o Marcolá, hein? É o mesmo estilo de jogo, assim. A mesma mobilidade, tudo assim. Mais crânio, faz 2 golaços, não comemora, né? O Fluminense tá de parabéns, chega... Daquilo que o Fábio fala é verdade. Não é o 4º melhor time do mundo, mas é o 4º dentro da competição. Dentro da competição, o Fluminense é o 4º não, que aí vai ver... porque o... Não tem decisão, não tem decisão. É terceiro, não vai ter como ser... terceiro, Não vai ter decisão de terceiro, mas pela campanha, Paris Saint-Germain e Real Madrid fez a campanha melhor que o Fluminense. Então termina entre os 4 em 4 colocados dessa competição. Não é o melhor 4º time do mundo, fez um dinheiro legal, um caixa legal, tipo, a gente sabe da dificuldade que o Fluminense tem, né? O John Arias se destacou bastante, jogador individualmente ali, Martinelli fez muita falta ontem, Samuel Xavier também, mas foi um Fluminense que a gente esperava assim, que na primeira fase classificasse ali em segundo no lugar do Borussia e Fluminense. O Fluminense faz um jogão contra o Borussia e depois vai eliminando. Elimina Inter de Milão, vice-campeão europeia, depois tira o Al Hilal com um poder aquisitivo muito grande, talvez seja o time mais rico do mundo, porque pertence ao governo saudita. E cai de parabéns. Vitimismo. Agora o Fluminense vai ter que provar agora a volta. O Campeonato Brasileiro volta. E aí a régua, quando a gente fala assim, eu falo assim, Pernal, o campeonato saudita, você tem o Al-Nassr, Al Hilal e outros times lá. Al-Ittihad. Não, com poder aquisitivo. Al-Ittihad, agora você vai dizer, o campeão. Você vai dizer que eles têm a mesma competição de enfrentar aqui Bahia, Fortaleza, Sport, Flamengo, Inter, Grêmio. A competição não é a mesma. Eles podem ter alguns times super fortes, mas tem um monte de baba lá que não é mais forte do que esses times que eu tô falando aqui, não. O brasileiro tem o poder aquisitivo. Então o Fluminense agora a régua é outra. O Renato já se procurou. Agora a régua pra mim é outra. Vou chegar no Brasil, das 2-1, eu tô falando. Os times que foram eliminados não pode falar que tá cansado porque foi pro Mundial que levantou dinheiro. Ganharam muito dinheiro. E quem ficou aqui treinando, que tem umas folgas, não vai dizer que tá sem ritmo de jogo também, não. Senão a gente vai saber o que é o futebol. É você ir disputar pra ganhar dinheiro, disputar título, ou ficar descansando e quando voltar, falar que tô sem ritmo de jogo. Então, dá os parabéns à equipe do Fluminense. A gente vai botar aqui na tela
o que o João Pedro falou depois do jogo. Ele falou em inglês, tá falando bem inglês o João Pedro, eu até vi lá, né? 4 anos já lá, Tico. É. 4 anos lá. Mas tem muito jogador que fica anos e fala um inglês bem mequetrefe, pô. Eu não aprendo inglês e ainda volta aqui e não consegue falar português que ele esquece. Fico umas 3 semanas mudo. Aí depois... Gente, como você é ridículo, cara. Sério, você é ridículo, cara. Ó, vamos botar aí o que falou o João Pedro, tá? Ele se pronunciou depois do jogo sobre não comemorar e ele disse: tô feliz de marcar meus primeiros gols, mas sei também que esse torneio é muito importante para eles, pro Fluminense. Não posso só dizer desculpas, mas tenho que ser profissional. Jogo pelo Chelsea, eles me pagam para marcar gols. Hoje fui feliz de marcar. Acho que foi o início dos sonhos e não poderia ter sido melhor. Agora preciso descansar e focar na final. Será um jogo muito importante. Cheguei 1 semana atrás. Agora vou jogar a final. Estou muito feliz. E ele ainda disse, tá? Ele falou, foi o time que me mostrou pro mundo. Eu sinto muito de ter feito os gols logo contra o Fluminense. Ele falou dessa forma, que tem muito carinho pelo Fluminense. Até a mãe dele mandou mensagem agora, né, falando que tremia ontem no jogo, porque era um misto de sentimentos, porque eles têm muito carinho, né, e amor pelo Fluminense. E a gente mostrou minha fotinho aqui, o periquito, pilhadinho, né, com o João Pedro, e a desgraça da camisa era a camisa do Bayern de Munique. Agora, ô Flávio Prado, é um João Pedro que realmente tá se tornando, eu acho que dá pra dizer, que tá se tornando um dos principais nomes do Brasil no exterior, né? Porque, ó, ele tava jogando bem, mesmo em clubes menores, como Watford e Brighton. Jogando bem. Agora chega no Chelsea dessa forma. Não vejo muito brasileiro no mundo aí vivendo a fase que vive o João Pedro, tirando, Vinícius Júnior, Rafinha, o Antony, né, num determinado momento ali explodiu muito, mas não acho comparável. Vocês veem alguém no momento atual tendo essa banca que ele tem no futebol inglês? Que tá muito recente, né? Ele jogava em time pequeno. Mas jogava, Flávio, entendeu? Ele jogava bem. Quer dizer, ele fazia gols contra time grande, fez contra o City, tudo. Fiquei feliz da vida com ele, né? Que sabe que eu torço pro Guardiola, não pro City. Quando o Guardiola sair do City, eu vou trocar de time. Mas eu torço pro Guardiola. E ele fez gol contra o City e tal. Ele é muito bom jogador. É um jogador de um nível muito elevado. Aqui no Fluminense ele explodiu rapidamente. Quando o Pedro apareceu, até misturava. Pedro e João Pedro é um só, é o mesmo cara, não é? Eu, pelo menos, ficava na dúvida. Os dois apareceram. 2 crianças de Xerém, né, Flávio? Os dois apareceram ali muito rapidamente. Aí os dois foram embora. É porque também é burro, né? Porra, Pedro e João Pedro, eles nem se parecem. Só porque um tem Pedro, o outro tem Pedro, você confundiu. No famigerado Campeonato Carioca, que eu por uma questão de higiene não assisto, vinha lá gol de Pedro no Fluminense, depois vinha João Pedro. Eu falei, vai ver que é o mesmo cara. Você acha que eu ia assistir Fluminense em qualquer coisa? Não dá, né? Não via. Então eu achava que era o mesmo. Depois que eu fui muito elitista. Você tá muito elitista. Bastante. Não, com relação ao futebol, muito. Ele é ridículo. Mas muito. Fosse assistir Campeonato Carioca, não dá, né, velho? Aí é demais. E aí eu achava mesmo. Depois os dois apareceram e bem. E o Pedro deslanchou mais rápido. É curioso isso, né? E o João Pedro, não dá pra gente medir quem é melhor, quem não é e tal. Tem que esperar. O Pedro já disputou uma Copa do Mundo. Até um pouquinho mais velho, eu acho, né? Sim. Um pouquinho mais velho. Mas o João Pedro, toda vez que ele aparece com destaque. Ele entrou arrasando, fez. O primeiro gol dele foi maravilhoso, aquele toque que você bate na bola. Que nem diz o Zete, eu conversei com o Zete, né? Falei daquele lance de São Paulo e Barcelona, quando o Stoichkov bateu na bola, falou, tem bola, que o goleiro olha, da maneira que o cara bate o pé na bola, o goleiro já sabe que não vai pegar. Esse chute do João Pedro ontem, o Fábio, com certeza, com a experiência que tem, quando ele viu o jeito que ele pegou na bola, ele pula por pular, já sabe que não vai pegar. Ô, Flávio, e a gente estava aqui, né, que a gente está cobrindo o Mundial de Clubes, né, os clubes aí brasileiros que não foram, tiveram essas férias, a gente nem se deu conta que o João Pedro tinha sido vendido pro Chelsea.
Porque ele A gente tava viu de quando ele férias. apareceu lá. Ele tava de férias. E não é. né? Uma venda do Wolverhampton pro Chelsea não faz tanto barulho. Mas assim, é um jogador brasileiro pro Chelsea, né? Mas Não assim... não teve um alarme, não foi um jogador barato. Porque é uma venda de um jogador. O Chelsea compra um jovem por semana, né? E é um jogador que veio do E Wolverhampton. agora lá, 3 brasileiros, né? Com a ida do Estevão, já tem o Andrei lá que veio do Estrasburgo. É. E agora... Convocado pelo Ancelotti. O Chelsea pode ter 3 jogadores de seleção brasileira convocados pelo Ancelotti, porque ele já convocou o Andrei, né? O menino agora, o Estevão, também foi convocado. E provavelmente o João Pedro, se tivesse sequência aí de jogos bons. Teve tempo que o Shakhtar Donetsk, que era a base da seleção brasileira. Então já melhorou, já deu melhorado. E ele tem um nível muito alto, realmente. Eu acho que ele tende a crescer, se tiver a oportunidade para jogar efetivamente no Chelsea, porque aquilo é uma máquina de moer jogadores, né? Eles tiram, de repente o cara some, é emprestado, aí aparece na 5ª divisão da Bélgica, essas coisas assim que eles fazem lá. Então vamos ver como é que vai ser. O menino realmente é muito bom jogador. Eu não gosto desse negócio de ficar com desculpa ali. Ele não joga mais no Fluminense. Pô. A gratidão dele pelo Fluminense vai existir sempre. Que nem o Arias chorou, pediu desculpa do quê? Ele roubou alguém, matou alguém. O Louco Abreu falava... Calma. O Louco Abreu falava isso. O Arias eu concordo. Não tem porquê, jogou muito, mas ele estava emocionado. Sim. Agora, se o moleque tem um sentimento pelo Fluminense... Deve ter mesmo. É isso, o moleque saiu do nada por causa do Fluminense. Tá. Aí você vai querer dizer se ele tem ou não que pedir desculpa. Eu estou falando que eu não só não gosto, como eu meteria uma multa no cara do meu time e não comemorasse gol do meu time porque ele estava jogando contra o outro time. Você daria multa. Daria. O cara te bota na final, seu asno. Tem que comemorar. O cara te bota numa Isso aí, final fazendo 2 golaços. Não interessa. E aí você vai multar o cara. Joga no Olha Chelsea. que dirigente de bosta. Ele joga no Chelsea. Olha isso, gente. Meu amigo, você sabe o que loucura, Você sabe o que interessa pro Chelsea e o Fluminense? Nada. Chegar na final. Zero. Não interessa chegar na final. Não. Tô falando na história. O Fluminense, ele veio do Fluminense, poderia ter vindo de onde ele quisesse. Do Araçatuba, do não sei o quê. Ele tá jogando pelo Chelsea. Ele tá jogando pelo Chelsea, está sendo pago pelo Chelsea. Então ele tem que jogar, tem que comemorar. Se quiser comemorar, se quiser, não comemora. Pronto, então por que você vai multar? Não, mas nada dessa coisa de meu ex-time, não sei o quê. Cara, ex-time é ex é ex. Acabou. Ex é ex. Então você não pode. O cara. Eu detesto isso. Gostei dessa frase. Ex é ex. Ex é ex. Acabou. Eu detesto esse negócio de você não comemorar gol do time que tá te pagando porque você tá jogando contra o outro. Tem muita. No caso desse menino, ainda tem um pouco essa história dele do ser sido primeiro. Mas às vezes o cara joga meia dúzia de jogos no time, vai jogar contra aquele time e não comemora. Eu acho isso um absurdo. Eu ficaria muito. Gente, que absurdo, cara. Absurdo é se ele jogar mal, se ele falar que tá sem cabeça pra jogar. Ele não é obrigado a comemorar contra o time que tornou ele jogador de futebol. Não é obrigado, mas é desrespeito com o time dele. Por quê? Ele tá paga. É o time que paga. Gente, que loucura. Que paga. O que você tá falando, pelo amor de Deus? Tem mais consideração pelo time que tá pagando ele ou pelo time que revelou? Meu amigo, ele tá fazendo os gols da classificação. Tá tudo bem, até é o que ele tá pago pra fazer. Não, mas essa coisa de não comemorar é desrespeito com o time que tá jogando. A torcida tá comemorando e ele não. Ué, mas ele tá fazendo a torcida comemorar. Você tá sendo ingrato, porque aqui as maiores matérias que ele fez foi na Plim-Plim. Outro ingrato. Ele só fala bem. Ele tem. Calma aí, mas eu não falei que ele é obrigado. Não tem Messi. Eu não falei que ele é obrigado. Não tem Messi. Tem Messi que eu consegui entrevistar. Vamos lá. Roberto Baggio que eu consegui entrevistar. Por que é que você? Beckham que eu com a. Por que é que você, então? Onde foi essas entrevistas? Dentro da sua lógica. Dentro da sua lógica. Foi tudo na permuta. Ninguém pagou hotel. Ué, mas quem deu audiência pra eles? Dentro da sua lógica. Hoje a audiência tá lá embaixo. Dentro da sua lógica. Hoje a audiência tá Quando a gente ganha da Globo News com canelada, você deveria não comemorar. É a tua lógica. Eu não falei que ele... Ué, é a sua lógica. Mas eu não falei. Não, eu fui revelado pela Globo. Mas eu não fui revelado pela Globo. Eu não fui revelado. Pode comemorar. Eu fui revelado pelo lance. Eu tive meus momentos. Olha, você não pode comemorar quando a Jovem Pan dá mais audiência do que a Plim. Não pode. É coerência. Você quer que a Plim se dane. Hoje você tá na Jovem Pan. Eu quero expor. Então, é a mesma coisa. Estamos espancando. Isso.
errando. Então, você deveria, sabe o que você devia fazer? Chorar, fazer assim e pedir desculpas. Agora, Olha, infelizmente, nós ganhamos da Globo News. E eu, olha, não quero, não vou comemorar, tá? Porque eu devo muito lá. Aí o Marcelo eu trabalhei Carvalho lá, entra só aqui, ó. Só aqui, aí o Marcelo Carvalho te mete um grau, é o que o Chelsea deveria fazer com o João Pedro. Então vamos lá. Entendeu? Uma resposta a dois animais. Em primeiro lugar, eu não falei que ele é obrigado a não comemorar. Eu não falei isso. Não, eu falei que não gosto disso. Você que falou não que é um absurdo ele não comemorar. Pra mim, ele pode comemorar ou não. Agora, não é absurdo ele não comemorar. Segundo, ele só tem gratidão ao Fluminense. Não, tudo bem. Eu, com a Plim Plim, quero que exploda. Você é ingrato, ele não. Porque eu sei Você é ingrato, ele não. Não, porque muito mau caráter lá me fez mal. Ele não. Agora, pra ele não. Não, ele não. Mas pra ele, o Fluminense agora você tem ele pode ser grato ao Fluminense. Ele, qualquer um, não é, eu peguei esse caso pontualmente, eu não acho nenhum. Cara, se eu sou dirigente do time e o cara não comemora gol do time que ele fez porque era do outro, velho, eu meto multa. Imagina, você tem que comemorar plena, você tá naquele time, você tem que estar na vibe da torcida, se for o caso, é loucura. Ou por padrão, ele não comemora gol nenhum. Tinha um jogador que não comemorava, o Sócrates não era muito de comemorar, às vezes. Gente, é o respeito do cara. O cara foi criado pelo Fluminense. Se ele comemorar, é falta de respeito? Não, então, não é, mas ele pode optar, é isso que eu tô te falando. A obrigação dele é dar tudo pelo Chelsea. Ele deu. Ele colocou o Chelsea na final. Sim, mas eu acho que o cara não pode ele reverenciar o outro quando ele tá recebendo o time que ele tá agora. Ó,